Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar junto dos irmãos da manhã deste domingo abençoado que o Senhor tem nos proporcionado. Está conosco já a irmã Edilson, a irmã Bruna, a paz do Senhor Jesus, a irmã Leiciane, Natan e nossos irmãos Antônio Rodrigues, Laninha Valadares, diretamente de Portugal. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos 1 ou 2 minutinhos atrasados. Então vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vossa vida, por você estar conosco nesta manhã, nesta manhã maravilhosa. A graça e a paz do Senhor encontrem seu coração e um bom dia para vocês e para as suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Para nós ganharmos tempo, eu não vou estar aqui mencionando o nome de todos vocês, individualmente, de suas famílias, mas quero agradecer por todos que estão ligados conosco nesta manhã. Agradeço também pela vida de cada mamãe que está aí já ligada. Meus sinceros parabéns, que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. É uma alegria tê-las conosco e Deus as abençoe poderosamente em nome de Jesus. O hino proposto para nós cantarmos nossa lição, que vamos estar estudando nesta manhã, lição de número 6, que temos o privilégio de termos aqui a nossa irmã Josiane, lá da Pedreira, nossa irmã diaconisa Selma, do bairro dos Vieiras, e o presbítero Hamilton, para estar ministrando a lição desta manhã aos nossos corações. A condição dos gentios sem Deus. Daqui a pouco vamos fazer a leitura diária ou leituras bíblicas do texto da lição em destaque. Vamos cantar o hino 169 da nossa harpa cristã. Canta a primeira e a última estrofe deste hino. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas assim também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Deus possa continuar nos abençoando e agradecemos a Deus por tão preciosa salvação que Ele nos oferece através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O textual da nossa lição está baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornavam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe está registrada em Efésios 2, versículo 11 e 12, e Romanos 4, versículos 12 a 14, que assim nos diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo,
na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Como eu falei no início, hoje os professores são o presbítero Hamilton, a diaconisa irmã Selma e a nossa irmã Josiane, que vão estar falando com vocês as lições desta manhã, ou melhor, a lição desta manhã. Um forte abraço a todos vocês que já estão ligados conosco. Eu, para ganhar tempo, não vou estar mencionando o nome de cada um, ok? No finalzinho, talvez eu faça isso. Vamos fazer uma oração. Logo após, meus irmãos vão estar assentando nos seus respectivos lugares e aí, então, nossos irmãos vão estar ministrando a lição para os vossos corações. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos agradecidos pela oportunidade de estarmos na sua presença nesta manhã de domingo. Somos gratos pelo seu amor, pela sua eterna compaixão, ó Pai amado, pela vida de cada um dos teus servos e servas que já estão ligados conosco através desta live, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos e filhas. Somos gratos, ó Deus, pelas mamães, que hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Que o Senhor venha abençoar a cada mamãe que está participando, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, a cada família que elas representam. Pai justo e fiel, obrigado por esse dia feliz. Abençoe os teus servos que vão estar ministrando tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações, nos ensinando, nos instruindo. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos lá, nossos irmãos. Paz do Senhor para os irmãos. Eu já cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Gostaria de parabenizar as mães pelo dia de hoje. Que Deus continue abençoando e lhe dando sabedoria a todas as mães. E lembrando que todos os dias são dia das mães, né? Pois vocês são presentes todos os dias em nossas vidas. Nós vamos estar dando início à nossa escola, né? Nossa escola de hoje, com o tema lição de número 6, e tem como tema a condição dos gentios sem Deus. A nossa lição, nós vamos à nossa introdução da nossa lição de hoje. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então nós vamos estar trabalhando, estar estudando hoje sobre os gentios, né? Quem são os gentios, né? Então essa seria uma da primeira pergunta que vem à nossa mente, né? Quem são os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Esses eram os chamados de gentios, né? Nós vemos que todo o povo ali que pertencia a judeus, eram os judeus, né? Essa promessa está relativa aos judeus. Então os gentios são todos aqueles que não são judeus. Vamos então dar início ao nosso primeiro ponto, chamados incircuncisos.
Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. Então nós vamos estar aprendendo hoje o conceito de circuncisão, já que nós estamos falando sobre os gentios e os judeus eram um povo circuncidados e os gentios eram ditos como incircuncisos, aqueles que não tinham passado por esse processo de circuncisão. O conceito de circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, esse é o conceito aí de circuncisão, está bem claro, né? Esse ato aí cirúrgico aí, que pertencia ali, que era feito àqueles que faziam parte da nação aí, esse ato cirúrgico, né, que se fazia aí. Então isso era a circuncisão. E todos aqueles que não praticavam essa circuncisão eram ditos como incircuncisos. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, como corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Nessa época, né, povos, aqueles que não eram judeus, que não faziam parte aí da nação de Abraão, eles eram povos que praticavam, né, diante de práticas ilícitas, principalmente aí quando se trata de sexo. Ele era a corrupção e as práticas idólatras, né, estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada. Esses povos eles viviam muitos impermeados dessas práticas e uma forma, o significado religioso dessa circuncisão era mostrar que aquele povo, que o povo judeu, era um povo separado, era um povo escolhido. Isso fazia com que as pessoas estivessem em uma posição diferente das demais. Ou seja, nós podemos ver que esse ato fazia com que esse povo mostrasse-se diferente. Era uma posição que eles exerciam, né, concernente a esse ato. E nós vemos que a circuncisão simbolizava a aliança de purificação, ou seja, esse povo, o povo judeu que foi escolhido, separado, eles faziam esse ato de circuncisão, demonstrando que ele era um povo separado, um povo escolhido, um povo eleito, um povo de práticas diferentes, de obras diferentes, para que pudessem ser vistos diferente, porque era através desse povo que as nações seriam ser alcançadas. Então esse é o ato aí da circuncisão. Esse é o significado religioso. Isso apontava, colocava eles numa posição como eles, um povo separado, um povo santo, um povo que ia buscar a santificação. Esse é o significado religioso da circuncisão. Como se fosse assim, a marca da promessa, né? Que a gente vê lá na palavra do Senhor, lá quando Moisés foi colocado no Rio Nilo, né? Que a filha de Faraó encontrou. Eu acredito que ela não conheceu ele como um hebreu somente pelas roupas, mas porque já tinha ali a marca, né? Isso, já tinha sido circuncidado ao 8º dia, né, de seu nascimento. Era uma prática dos judeus que todo filho, né, do sexo masculino, ele ao 8º dia era feita a circuncisão, né, declarando que aquela criança, aquele homem, né, seria separado para Deus, iria servir ao Deus de Israel, né? Iria adorar a Deus e submeter-se ao Deus de Israel. Isso mesmo, né? Ela viu justamente isso. Quando ela pegou a criança, ela percebeu que ele já tinha sido circundado, né?
Vamos então aí ao terceiro subponto, né? A coração. Aí nós vemos então aí que o segundo subponto aí, o primeiro fala sobre o conceito, o que é circuncisão, esse prepúcio aí que é fala sobre o significado religioso. É aquele que demonstra aí, né, para que serve, né, a circuncisão. Por que os judeus eram circuncidados? Para mostrar que eles eram um povo separado. Né? Isso é óbvio que é visto, né, no seu físico, né, no externo. Né? Mas, obviamente, o que Deus tratava é que Deus queria um sinal de que aquele povo era um povo selado, um povo separado. Aí nós vamos estar falando agora no terceiro ponto sobre a circuncisão do coração. Ah, mas o que é a circuncisão do coração, né? Enquanto que o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, aí vem a boa nova de Paulo que traz que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, louvor, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? E assim Cristo, o sinal de quem pertence a Deus, não é circuncisão nem é incircuncisão, mas sim ser ou ser uma nova criatura. Então Paulo, ele traz ali a igreja ali de Éfeso, esse conceito de que a verdadeira circuncisão estava no coração. Agora a cirurgia era feita no coração do homem, era por dentro, né? Enquanto que os judeus tinham uma prática externa, Paulo diz que agora isso era interno, era dentro, era por dentro do homem. Aquela cirurgia que fazia com os judeus separava os demais povos, demonstrando que eles eram um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado por Deus. Mas agora a circuncisão do coração ela une os povos, porque todo aquele que acredita, todo aquele que aceita, faz parte desse novo povo, dessa nova nação. Então, o que o Paulo está trazendo é muito mais profundo. Ele está dizendo, olha, não queremos só uma circuncisão externa, nós queremos algo interno, nós queremos mudança de vida, nós queremos que as pessoas mudem o seu ser, o seu interior. Porque o seu ser exterior é muito prático, é muito fácil de ser manipulado, mas o seu interior não. O seu interior, quando você muda ele, quando você faz essa circuncisão no seu coração, quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, aí se torna diferente essa circuncisão, porque ela trabalha no seu interior, ela trabalha de dentro para fora. Ela faz realmente uma transformação de vida, uma limpeza no ser humano, uma lavagem no ser humano. Porque essa circuncisão, quando ela se trata do coração, ela vai muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Ela transforma as pessoas, ela muda o caráter das pessoas, porque as pessoas passam a ter uma nova posição, uma nova vida, um novo enxergar, um novo viver, uma nova visão, porque agora eles pertencem ao Deus eterno, eles pertencem ao Criador do universo, dos céus e da terra. E isso é muito importante, quando as pessoas se colocam nessa condição. Que não seja importante, né, a aparência, o físico, né, ali. Mas lá em 1 Samuel, né, o Senhor falou com Samuel, né, o homem vê a aparência, mas eu sou do coração. Então Paulo estava, né, falando aí, não adianta fazer uma coisa por fora se o coração está longe de Deus, né? E em Mateus aqui 15:8 também fala assim, este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta a gente mostrar uma coisa por fora se o nosso coração não está quebrantado, se o nosso coração não está voltado para Deus, né? Então essa, né, é a nova aliança, né, o conceito, né, a gente tem com o Senhor. A diferença, né, de hoje com antigamente, né? E essa circuncisão, né, para os judeus, ela era tão séria, né, que o comentador deixa bem claro a lição, que eles nem se assentavam para comer com os incircuncisos, eles se sentavam. E também é uma coisa que Paulo estava anunciando que não era nova. Eu achei interessante que
era uma coisa que o povo já, né, estava ciente disso, porque desde lá em Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 6, está registrado sobre essa circuncisão do coração, que o próprio Senhor Deus nos fala assim, olha, Deuteronômio capítulo 6, capítulo 30, versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Então a circuncisão exterior, né, ela não trazia vida mesmo, aquela vida espiritual com Deus. Né? Tinha uma marca, era promessa para o povo de Deus. Mas agora a circuncisão do coração, lá dentro do coração, essa sim, para você permanecer fiel e vivo, né, para com o Senhor. Se você me permite, irmão Hamilton, de vez em quando a gente interage com vocês, há uma pergunta interessante aqui, feita por um dos nossos internautas, ou um dos nossos alunos aqui ligados a nós. Primeiro, entendermos, né, a questão da circuncisão como uma marca registrada do povo de Deus, do povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, através de Abraão, Isaac e Jacó, que era a circuncisão, como já foi aí explicado. E hoje, na dispensação da graça, nos dias em que estamos vivendo após a morte e ressurreição de Cristo em favor da humanidade, a circuncisão na nova aliança, o quarto item, que diz que é do coração, né? Quando a pessoa ela serve a Deus em espírito e em verdade. O professor Filemon faz uma pergunta aqui, parece difícil, mas eu acho que vocês vão responder com facilidade. Qual que é a diferença básica entre a circuncisão e o nazireado? O nazireu. Pergunta difícil, né? Esse Filemon, ele não é fácil, né? Entre quem é circuncidado, ou a circuncisão e o nazireado. O nazireado, não, te apertou, né? Esse Filemon te apertou. Filemon, você vai pagar depois quando você der aula, tá? Então, a circuncisão, na minha percepção, né, era algo que era geral para o povo. A santificação de todo o povo de Israel. Todos os que são filhos de Israel tinham que ser circuncidados, obviamente, os homens. Né? O nazireado era a separação, de algumas formas, né, de um sujeito em si para um serviço exclusivo de Deus. Como, por exemplo, o Sansão, né? Sansão tinha uma separação, ele não podia cortar cabelo, ele não podia beber vinho, e algumas características para poder servir a Deus com uma especificidade, né? É uma pessoa especial para tal. É isso mesmo, Filemon? É isso mesmo, professores? Não era para todos, era para somente aquele escolhido. Justamente, uma pessoa específica. Né? Como ele quer uma resposta básica, então a circuncisão era para o povo de forma geral. Isso. O nazireado é para uma pessoa específica, para um propósito específico, né? Mas que tinha que ser do povo circuncidado, né? Do povo circuncidado. Justamente. Interessante do povo. Então, eram os circuncidados que eram separados para um trabalho específico. Segundo o Filemon, aqui é a boa resposta. Pode continuar. Deus abençoe. Obrigado, Filemon. Para que depois nós cantamos. Então, vamos lá, então, né? A circuncisão da nova aliança. Aí nós vemos aí que na nova aliança aí, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. Então, essa circuncisão aí na nova aliança, quando nós pegamos ali os nossos irmãos ali, né, já após Cristo ali, o pessoal que estava sendo, a igreja sendo formada ali em Jerusalém, e nós vemos que diversos judeus, eles aceitavam a Cristo como Senhor de suas vidas, e
E eles já eram judeus que já tinham praticado, né, da circuncisão. E nós vemos que gentios também começaram a fazer parte dessa igreja do Senhor Jesus. Não só os judeus, mas também foram alcançados pelos gentios. E existia ali, então, alguns judeus que se achavam que para que os gentios pudessem fazer parte, né, dessa nova nação, fazer parte aí do corpo de Cristo, eles tinham que ter as mesmas práticas que os judeus, que também os mesmos rituais judaicos, e um deles que era a circuncisão. Ora, mas aí então entra Paulo, trazendo aí, formando esse primeiro concílio, e essa primeira reunião aí, que gerou em Jerusalém, justamente por causa disso. Porque não era necessário, Paulo então estava trazendo a eles, olha, não era necessário que os gentios que não eram judeus viessem a se circuncidar-se. Não é necessário isso, porque a circuncisão agora é no coração e não mais no seu exterior, é interno. Então, onde surgiu aí os primeiros debates, a primeira reunião, o primeiro concílio em Jerusalém, um dos concílios muito importantes, né, que estava ali tirando um cargo, né, um fardo pesado que estava sendo colocado sobre os gentios sem necessidade. Então, Paulo estava dizendo, olha, não é necessário que os nossos irmãos que estão aceitando a Cristo venham ser circuncidados, visto que eles são gentios, e os demais irmãos que eram judeus tinham essa prática e queriam e estavam pregoando que os irmãos tinham que circuncidar-se. Então, aí entra Paulo aí no primeiro concílio, deliberando aí, né, a favor dos irmãos aí. Aí a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então Paulo está trazendo aí esse concílio aí e obviamente colocou outros, né, colocou outros conceitos, outras práticas que o cristão deve ter, né? Não é o momento agora de falar sobre essas práticas, mas ele colocou outras práticas para os cristãos aí, o que deveriam ser feito ou não. Mas naquele momento ele estava se tratando da circuncisão e ele disse que não era necessário que os irmãos gentios viessem ser circuncidados para que pudessem ser aceitos como cristão, como servo do Deus vivo. Amém? Então é isso aí, esse ponto nosso. Se tiver mais alguma pergunta, pastor, sobre esse ponto? Não. Está bem esclarecido, né? O que é circuncisão, o que é incircuncisão, e o professor Filemon acrescentou aqui o ponto do nazireado, né? Só para poder acrescentar, dentro do nosso tempo aqui ainda, nós temos mais meia hora para nós discutirmos os dois próximos pontos. Foi muito interessante a pergunta dele. E o que seria hoje o nazireado? Embora não é o tema da lição, né? Todos nós, a igreja, somos os circuncidados de coração, né? Lavados e remidos no precioso sangue de Jesus. E entre esses há alguns que são escolhidos para determinados trabalhos e tarefas no reino de Deus, né? Ministérios, por exemplo. O senhor é um presbítero da igreja, professor da escola dominical. A senhora é uma diaconisa da igreja, uma professora da escola dominical. A irmã Josiane é uma auxiliar da igreja, coordenadora de departamento de jovens, professora da escola dominical. Então, cada um tem uma chamada. Eu sou o pastor da igreja, enfim, com as minhas chamadas. E precisamos todos, de igual maneira, sendo circuncidados o coração, estarmos sempre santificados no Senhor, preparando-nos para irmos para o céu, o lugar reservado para todo aquele que espera no Senhor Jesus. E o segundo ponto, estranhos ao conceito da promessa. Isso da nossa irmã, Antes de adentrar nesse ponto aí, também uma coisa que eu achei interessante, né, estar estudando essa lição, que nós vimos o propósito de Deus. Deus, né, ele faz tudo na hora certa, no momento certo, porque Abraão, nós vamos ver que ele foi circuncidado com quantos anos? 99 anos. 99. Seu filho Ismael, 13 anos. Então nós vemos ali que poderia ter passado o tempo, com 8 dias de nascida, mas Deus tem um propósito, a hora certa de agir, de fazer, né, de escolher o seu povo, de separar o seu povo. E ele separou, né,
escolheu Abraão, separou-lhe a sua família, a sua descendência e chegou até nós. Então nós hoje nós somos que circuncidados a todos os dias, né? Não é somente ali a marca ali no prepúcio, igual foi os homens, né, que eram cortados no seu prepúcio. Nós, né, todos os dias. Diz na palavra do Senhor que era para o aperfeiçoamento do Senhor. A nossa circuncidação, ela acontece a cada momento, a cada dia na nossa vida, né? Eu achei muito interessante essa parte. Verdade. Isso é tão profundo assim, que se a gente for só falar sobre esse primeiro ponto, nós vamos falar bastante tempo, né? Por que a circuncisão, ela simbolizava uma aliança de purificação, né, daquele povo escolhido, não é verdade? Assim como hoje a circuncisão do coração é um sinal, também deve ser um sinal de purificação. E como a irmã acabou de dizer, não é um processo que ocorre de um dia para o outro. É um processo paulatino, é um processo todos os dias, né? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz assim: antes santificai a Cristo em vossos corações. Ou seja, a cada dia estarmos santificando o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Então é um processo contínuo, constante. É, isso mesmo. Na realidade, esse processo de circuncisão aí era um ato de posição, porque o Deus que eles estavam seguindo era um Deus santo. Assim como nós hoje aceitamos a Cristo, digamos que somos santos, porque aquele que nos salvou é santo, é de posição. Ou seja, você faz parte de uma igreja do Deus vivo, uma igreja mística onde Cristo é a cabeça. Então, por isso é esse santo. Agora, há necessidade de nos santificarmos, sair do processo de santificação. Por isso que esse povo é um povo separado, é um povo que busca a santificação. E o processo é doloroso, né? Exatamente. Então, é isso que é interessante, porque esse processo de santificação, ele pertence àqueles que estão na posição, àqueles que fazem parte da igreja, da igreja mística, onde Cristo é a cabeça. Assim também eram os judeus. Eles faziam parte de Deus, porque eles eram os escolhidos de Deus, na direção de Abraão. Né? Uma coisa também que eu achei muito interessante, né, que Abraão fez o seu processo já com 99 anos, né? E às vezes as pessoas hoje acham que tem diferença entre A e B. Né? O Senhor já vem quebrando isso aí para o quê? Não significa que tem que ser no 8 dias. Às vezes as pessoas, se não tivesse acontecido isso com o pai da promessa, com quem o Senhor fez aquele pacto, eles poderiam falar assim: não, mas fulano hoje já não pode, não faz parte mais, porque já passou da idade, né? Já passou dos 8º dia. Então o Senhor permitiu que Abraão fosse feito circuncidado aos 99 anos, para que não houvesse essa discriminação, essa diferença. Igual nos dias de hoje, às vezes as pessoas falam: mas fulano não é evangélico, fulano não aceitou Jesus. A partir do momento que vem para o Senhor, não faz diferença. Não tem diferença entre o povo. Né? O Senhor, ele morreu na cruz por todos nós. Verdade. Né? Então, isso também eu achei muito interessante. Boa aplicação. O Silvio, é porque estão me chamando de Lombardi aqui, porque eu não estou parecendo, né? Você até sabe quem é que me chama de Lombardi, né? Luiz Carlos. E também uma palavra muito boa aqui do Natan, uma criança que está participando conosco, junto com seus irmãos e seus pais, dizendo que o nazareado, embora não é a temática da lição, mas é uma excelente pergunta feita pelo professor Filemão, era separado por Deus. É só para complementar a participação dele. Exatamente. Isso também nos traz um entendimento de que, para aceitar Jesus, por o fato do Abraão ser circuncidado nesta idade, ou seja, não a idade para se fazer parte da igreja de Cristo. Verdade. Né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Amém. Quero parabenizar, né, a todos nós, mães, que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. E eu vou estar falando aqui do segundo ponto, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, os apóstolos trazem à memória que naquele tempo, isso é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inserir-los na promessa messiânica da salvação. Né? Eles tinham uma vida sem Cristo. Né? Eles não eram regenerados.
Mas a partir do momento que foram, né, que aceitaram, que tiveram um encontro, quando Jesus morreu ali na cruz, do Calvário por todos nós, a partir deste momento, né, eles começaram a fazer parte ali, né, da salvação, fazer parte dessa promessa, né? E também significa que eles desconheciam a Cristo, como também era indiferente, né, as promessas acerca deles e de sua obra. Diz assim que eles eram mortos. Antes eles não conheciam, então eles eram mortos aquilo ali, né? Eles antes, né, não conheciam, então eles eram mortos ali em seus pecados porque eles não tinham aquela regeneração. Né? Isso aqui eu entendi nesse primeiro. Se não quiser falar alguma coisa. Pode ir. E o ponto 2, separados da comunidade de Israel. Aqui eu entendo que a gente mora em Cachoeira do Vale. Se a gente passa a morar, vamos supor, num outro estado, com o passar dos anos, né, a gente vai perdendo a essência da comunidade que hoje a gente vive. Diz assim no versículo 12. O apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não permanecer, né, a comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só do simples externo, mas também não fazia parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, uma vez que a gente vai se afastando de algo, quanto mais a gente está afastado, mais longe a gente fica daquele ali. A gente perde a essência, né? A gente perde o diálogo, né? As nossas palavras mudam a partir do momento que a gente sai daqui e vai para um outro estado morar ali. Então a gente começa a falar diferente, a gente começa a agir diferente, a gente começa a agir de acordo com aquilo que a gente está convivendo. Então eles eram separados da comunidade de Israel, eles não faziam parte. Então eu acredito também aqui que eles não tinham aquele mesmo, não tinha todo aquele ensinamento, eles não faziam parte, eles não sabiam como aquele povo agia, né, porque eles estavam excluídos. Diz aqui em Efésios 3, Efésios 2, 14, diz, porque ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, o povo era separado ali daquela comunidade, mas Jesus veio para quebrar isso aí. A partir do momento que Jesus veio, Deus deu sangue na cruz do Calvário, não houve mais essa separação, né, entre o povo. Isso. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta a eles, ou seja, assim, né, fazendo que eles venham se lembrar, né? Ora, ele diz assim no versículo 12, né, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos conselhos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, ele estabelece o que era, né, os gentios antes de Cristo. Olha só, antes da promessa, aí ele diz que, ao escrever a história passada dos gentios, ele então começa a estabelecer isso. Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Ou seja, olha, vocês viviam uma vida no pecado que fazia com que vocês ficassem distantes da promessa messiânica, né, das bênçãos que acompanhava essa promessa, né? Porque se nós pegarmos ali e lermos o que Cristo, quando ele estabeleceu a promessa ali, então ele descreve aquilo que ele iria fazer com o povo dele, se o povo dele obedecesse a ele, né? Então muitas eram as promessas que eram para o povo. Então ele estava mostrando a eles, olha, você era incapaz disso. Aí também diz que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes das promessas acerca dele e de sua obra. Então eles estavam totalmente, como se eles estivessem no alto mar sem bússola. Eles estavam perdidos, né? Eles estavam navegando sem saber para onde ir. Eles estavam dentro de uma mata sem saber que onde estou indo para onde. Ou até mesmo às vezes circulando, andando em círculo, né? Sem saber aonde ia. Então é isso, Paulo, ele escrevendo isso aí, ele frisa isso. Olha o que vocês eram. Vocês estavam sim, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Vocês não faziam parte dela. Mas era necessário, né, que
Cristo viesse, né, morresse, e que agora esse povo iria ser inserido, iria fazer parte dessa nação. Porque Cristo, ele, obviamente, ele tinha separado aquela nação de Abraão para que eles viessem ser a nação qual iria levar a salvação ao mundo. Mas visto isso que Cristo veio e trouxe a salvação ao mundo. Então, ninguém iria ficar sem a salvação. Cristo não predestinou uns a salvação e outros não. Né? Então, Paulo está fazendo esse lembrete de eles. Entrando no que os gentios precisavam saber, era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão. Olha aí que benção aí, né? Cristo é maravilhoso, né? Então, através de Cristo, nós iríamos passar a ser descendentes de Abraão, né? Então é interessante esses estranhos aí ao conceito da promessa aí, né? Aí o terceiro ponto aí também. Nós hoje também, né, se não fosse Jesus, se Deus não tivesse dado seu filho por nós, imagina como que aquele povo era excluído, como eles eram julgados, né, por não fazer parte da promessa. Da mesma forma seria nós hoje, se nós não tivéssemos, se Jesus não tivesse morrido por nós. Como nós seríamos tratados hoje? Como que as pessoas às vezes olhariam para nós na rua? Né? Ao privilégio que a gente tem, né, de ter conhecido, né, Jesus, por Deus ter feito esse sacrifício enorme por nós, que hoje mesmo é o Dia das Mães, e eu tenho certeza, eu não faria, como você pode falar isso, mãe nenhuma vai dar seu filho pela vida de alguém, né? Então hoje é uma forma até de a gente ver isso aí, como é importante né, saber agradecer mais, que às vezes nós somos ingratos, né? Nós não sabemos agradecer a Deus pelo sacrifício tão grande que Ele fez por nós, que é dar o seu filho. Né? Hoje é o nosso dia, a gente pode levar isso em consideração. Imagina, nós como mães, né, sacrificar um filho nosso. Ninguém faz isso. Então nós louvamos ao Senhor por isso, porque hoje nós também somos chamados, povo escolhido, nós fazemos parte dessa promessa, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor que Ele tem por nós, Ele deu o seu Filho, para que isso viesse a ser quebrado, né? Através do sangue de Jesus, isso foi quebrado, essa diferença, não há diferença mais. Ainda que muitos, às vezes, possam fazer essa diferença entre A e B, que ainda existe isso, mas graças a Deus não existe mais através do sangue, né, de Jesus, que foi derramado por nós. Ponto 3. Alienados aos pactos da promessa. Uma vez separada a comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o mosaico, né, e o davídico, né, que é o pacto que Deus fez com Abraão, com Moisés e com Davi. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios se tornaram herdeiros das promessas. Então, através disso aí, né, nós hoje fazemos parte dessa grande promessa. Não importa o que nós fizemos lá atrás, não importa o que aconteceu lá, mas hoje nós fazemos parte. Graças a Deus por isso. Né? E os gentios, né, eles não tinham noção disso, né? De fato, eles não tinham, né, ideia, né, das promessas que o Senhor tinha para o povo, né? Então agora eles passam, né, a ter conhecimento, e Paulo começa, né? Sempre nós vamos ver nessa carta que nós estamos estudando aos Efésios, essa palavra em Cristo. A mudança toda está em Cristo. Se nós não tivermos Cristo, nós não teremos nada. Né? A mudança começa a estarmos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não importa, né? Não importa que a gente não fez parte daquilo lá atrás. O que importa é a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Muito, muito interessante. A gente percebe, né, através dessa lição, os três povos que existem hoje aos olhos de Deus. O Filemão aqui, o professor, ele está elogiando a irmã. Essa aí é a aluna da ETAD, pela sua exposição. Os três povos que existem, né? Existem os judeus, o povo escolhido por Deus.
existem os gentios, os que não são judeus, e através de Cristo Jesus, nosso Salvador, pelo grande amor de Deus, João 3,16, enviando o seu único Filho, hoje existe a igreja, que são os gentios ou judeus salvos em Cristo Jesus. Né? Que coisa maravilhosa. Hoje somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus, pela fé em Abraão, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que coisa maravilhosa. Prossegue, queridos irmãos. Então vamos ver agora, né, o nosso terceiro ponto, que nos diz, né, vai falar sobre, né, sem esperança e sem Deus. Né? Agora, Paulo ele começa, né, a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos ver aqui que a falta, né, de esperança do povo gentio, né, causava neles o quê? Uma separação tremenda. Porque eles tinham muita filosofia, a filosofia grega deixava com que eles ficassem afastados, né, dessa esperança. Por quê? Eles não esperavam, eles não tinham ideia, né, que teria a ressurreição após a morte. Eles não teriam ideia do que aconteceria além do túmulo, então eles tinham esperança alguma em nada. Aí nos fala aqui no primeiro ponto que eles eram desprovidos de esperança. O que é desprovido? Ou seja, por falta, né? Carentes de esperança. Eles não tinham esperança em nada, porque eles não tinham Deus. Né? Como é que uma pessoa vai ter esperança se não tem Deus na sua vida? Se não tem esperança, ele também não tem Deus. É o que completa aqui, né, a nossa lição. E a esperança nos fala aqui, o que nos traz a ideia de esperança? De confiança. E essa confiança está aqui em Jesus, né? Está em nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Lá em Salmo capítulo de número 130, no verso 5, nos diz, né, aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espera na sua palavra. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E os gentios não tinham essa esperança. Por causa, né, da filosofia, por causa do mundo que eles viviam ali, os deuses que eles adoravam. Então, eles não tinham esperança alguma em Cristo Jesus. Mas nós, como a nossa esperança, né, como a esperança é a âncora da nossa alma, né, os gentios eram desprovidos delas porque eles padeciam no medo e na incerteza. Eles não tinham certeza de nada. Nós somos salvos, nós temos certeza, nós temos convicção, né, da nossa salvação. O pastor até comentou a respeito disso aqui, né, que Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 15, ele diz: antes, santificar a Cristo como o Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos esse privilégio hoje. Né? Nós fomos gentios alcançados, que nós recebemos a Cristo Jesus, nosso Salvador, e nós temos esse privilégio na nossa vida, nós temos essa certeza. Né? Mas para que nós tenhamos essa certeza, nós temos que fazer antes? Santificar a Cristo. Porque nós não vamos ter certeza da nossa salvação se nós não formos santificados a todos os instantes, a todo momento. Lá em Efésios também, no capítulo 2, também nos fala, né, sobre isso. No capítulo 3, capítulo 4, versículo 12 adiante. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, nós vamos nos aperfeiçoar a cada dia. Porque nós temos essa esperança da nossa salvação, que nós possamos ter certeza e podemos estar sempre preparados para responder. Né? Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança está baseada em quê? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Também fala aqui que eles eram sem Deus no mundo. Mas esse sem Deus aqui não quer dizer que eles não acreditavam em nada, que eles não tinham, que eles não acreditavam, não tinham fé. Eles tinham deuses, mas deuses estranhos. Eles adoravam, eles eram idólatras, adoravam a vários deuses, mas não o verdadeiro Deus, o qual nós adoramos, o qual a igreja faz parte hoje e adora o Senhor. Né? Eles eram politeístas e idólatras, acreditavam em vários deuses. Eles viviam uma vida de trevas espirituais. Hoje, graças a Deus, nós estamos na maravilhosa luz que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. E os gentios não, eles viviam em densas trevas, né, porque eles acreditavam em Deus que nada podia fazer por eles. Né? Hoje nós temos certeza que nós acreditamos no Deus soberano, né? O Senhor Jesus que é a luz, né, que é para os nossos caminhos, ele é
é a nossa âncora, é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. E como os gentios, né, irmã Selma, não faziam parte, eles não tinham essa esperança. Né? Aqui fala que eles padeciam de medos e incerteza. Porque se a cada dia que a gente amanhece, a gente não tem a certeza de dias melhores, que é a nossa salvação, se a gente não nasce com essa esperança, a gente vai viver aterrorizado. Né? Com essa pandemia que está acontecendo aí, eu mesmo tenho tias que não são evangélicas, gente, elas estão horrorizadas, sabe? Ela falou que não sai da varanda. Então é o quê? Não tem Jesus, não aceitou, não conhece. Ela tem medo de sair no portão. Se sai, às vezes, de carro, tem que passar álcool gel no pneu, tem que passar tudo. Tá uma coisa terrível. Álcool gel no pneu? Então eu imagino o gentil também sem essa esperança, né? Como eu falei assim, gente, como que é a diferença da gente que serve a Deus daqueles que não servem? Tudo bem, a gente às vezes se preocupa que a gente é carne, mas nossa esperança está em Cristo, sabe? Se acontecer com a gente, se o Senhor nos levar, nós estamos indo para um lugar melhor, né? Aqui em Romanos 12 fala assim, ó: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, graças a Deus que nós temos essa esperança de dias melhores com o Senhor. E para fechar esse ponto aqui, né, Romanos também no capítulo 5, fala que essa esperança ela não nos traz confusão, né? Romanos capítulo 5, versículo 3, né, adiante diz assim, olha, e não somente nisso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Amém. Graças a Deus, né? Então é através dessa paz, dessa esperança que nós temos, né? Ela não vai nos deixar confundido de forma alguma, porque nós temos o amor de Cristo, o amor de Deus derramado em nossos corações. É verdade. Viver sem esperança é muito ruim, ou seja, viver sem Cristo é muito difícil, é quase que impossível, porque nós que vivemos com Cristo, estamos em Cristo, nós temos esperança. Sempre nós temos esperança. E se eu for enfermo, Deus me cura. Se não houver uma cura, pode ter um milagre. Mas se não haver nenhum dos dois, nós vamos estar na glória junto com Cristo, em um lugar melhor, independente do que aconteça. Então essa esperança, é isso que faz diferença de você viver dos problemas, dificuldades, as pandemias. Ou seja, seja o que for, o que nos faz diferente, que nos dá muito mais força, é essa esperança que nós temos, essa confiança que nós temos, porque as pessoas que vivem no mundo sem esperança, sem quem acreditar, sem ter com quem falar, com quem chorar, com quem pedir socorro, aonde você pedir socorro? Aonde você vai se abrigar se você não tem abrigo? Nós temos o abrigo seguro que é Cristo, né? Nós temos o esconderijo do Altíssimo ao nosso dispor. Então nós vivemos com essa esperança. E a esperança nossa maior é que um dia nós vamos encontrar com Cristo e vamos viver uma vida de eternidade. Né? Então é isso que é maravilhoso nós vivermos com Cristo. Conclusão? Então nós vamos, a nossa irmã vai estar a nossa conclusão. A nossa conclusão nos diz assim, olha, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre, né? Então nós fomos alcançados, aqui nos diz que nós, né? Aqui é engraçado a conclusão que fala, né? Que no outro tempo éramos, né? É todos nós. Nós éramos, mas hoje nós não somos mais, nós conhecemos o verdadeiro Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus, né? Lição maravilhosa. Resumindo a nossa lição, nós tratamos acerca do que é circuncisão e do que não é circuncisão. Foi até
enxertado aí, um pinga-fogo pelo nosso professor Filemon, sobre a questão do nazireado, muito bem colocado, muito boa pergunta dele. E as explicitações, as explicações com relação à situação do gentio. Éramos sem condições, sem Cristo e desprovido, né, da salvação. Até que o amor de Deus nos encontrou enviando o seu Filho para poder sermos hoje chamados de filhos de Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Uma lição maravilhosa. Pode orar ao Senhor. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse momento, né? Senhor Deus e eterno Pai, nós te damos graças por mais uma vez termos o privilégio e a honra de estarmos na Tua casa e juntos aprendermos da Tua palavra. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, que o Senhor seja conosco mais uma semana. Essa é a oração que te fazemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.